Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA. E nessa videoaula nós vamos finalizar as técnicas de avaliação trabalhando com taxas. Lembrando sempre que essa é uma videoaula para o curso de Bacharelado em Administração da UFBA. Então vamos lá. Quando a gente está falando de taxas, a gente está pensando num percentual de retorno. A técnica usada é o cálculo da taxa interna de retorno, que é chamada de TIR. A TIR representa o quanto a gente ganha em percentual com a análise com o projeto em análise. Ou é a mesmíssima coisa dizer que é a taxa de rentabilidade associada ao projeto. Então, aquele projeto me dá um retorno de X%. Matematicamente falando, a TIR é a taxa calculada que faz com que o VPL seja zero. A gente vai ver isso já já. Então, a TIR é a taxa que faz o VPL ser zero. E é uma técnica que funciona muito bem quando não há mais de uma inversão no fluxo de caixa. Vou mostrar para vocês já já também com detalhes isso aqui. A gente tem alternativas a TIR, que são a taxa interna de juros, TIG, e a taxa externa de retorno, ou, como é mais conhecida, a TIR modificada. Essas duas taxas aqui, elas são usadas quando a TIR não funciona muito bem. Vou deixar isso para o final dessa videoaula. Então, assim, pensando em alternativas e múltiplas taxas, o que a gente tem? A TIR é usada em 99% dos casos, porque em 99% dos casos a gente não tem problemas no cálculo da TIR. Mas algumas vezes a gente vai ter problemas da TIR e aí a gente tem alternativas. Ou usar algumas dessas, como a TIR modificada, ou simplesmente ignorar a TIR e basear a decisão no VPL, que é o indicador que a gente já viu. Então vamos lá. Vamos pegar primeiro um fluxo bem simples. Nesse fluxo eu tenho na data 0 um investimento de 200, está aqui o 200, e na data 1 eu tenho um retorno de 270. Então vejam, esse cálculo aqui, que é um cálculo bem simples que a gente faz, por exemplo, na matemática financeira de juros, observem que eu estou ganhando 70 em relação a 200. 70 em relação a 200 é 7 em relação a 20, é igual a 0,35. Então, esse é o retorno. 0,35 é 35% de juros. Esse 35% aqui é a nossa TIR. Quando eu tenho um fluxo só, no sentido de um fluxo aqui, ou seja, eu tenho um fluxo na data 0 e um outro fluxo, somente um fluxo na data 1, o cálculo da TI ele é extremamente simples. Só que isso não é a realidade. Na maioria das vezes eu tenho fluxo 1, fluxo 2, fluxo 3, fluxo 4, fluxo 5 e por aí vai. Então o cálculo não vai ser tão simples assim. Vamos pegar aqui múltiplos fluxos. Múltiplos fluxos. Exemplo que a gente tem trabalhado o tempo todo, que é esse aqui. O investimento de 500, com um retorno no ano 1 de 200, no ano 2 de 250, no ano 3 de 400. Como é que eu calcularia o VPL? Olha a fórmula do VPL. O investimento inicial subtraindo, né? Ele pode estar aqui, como pode estar no final, tanto faz, mas é o fluxo de caixa do período 1 trazido a valor presente, só que aqui eu estou deixando sem taxa, a taxa aqui é um K, que representa o nosso custo médio ponderado de capital, o fluxo de caixa do ano 2 trazido a valor presente, o fluxo de caixa do ano 3 trazido a valor presente. Somaria tudo e subtraía do investimento inicial. No nosso caso, o que a gente vai ter? A TI é a taxa, ou seja, é o K dessa equação, que faz o VPL ser zero. Modificando, isso aqui tem que dar zero, que é o meu VPL, e eu troco o K por Ti. Tanto faz, pode manter o K, não importa. Então, a Ti é a resposta para essa fórmula aqui, para essa equação. E vejam, isso é um polinômio. Isso dá um pouquinho de trabalho para calcular. Tá? Então, a gente pode fazer isso aqui também por métodos iterativos, né? Mas isso aqui dá um pouco de trabalho para calcular. A gente vai jogar, obviamente, no Excel, no HP12C para ver. Mas antes disso, vamos ver como é que ficaria
a simulação do VPL alterando a taxa mínima de atratividade, que é o nosso K, que é o nosso custo médio ponderado de capital. Então, se eu fizer a conta do VPL com 10% de taxa, né, de K, o VPL dá 188,96. A gente fez, inclusive, essa conta na videoaula de VPL. Então, 198,96 é esse pontinho aqui, ó. Se eu agora aumentar o K, aumentar o custo médio ponderado de capital, o que vai acontecer? Meu VPL vai diminuir. Afinal de contas, ao trazer o fluxo da data futura, os fluxos das datas futuras para a data zero, esses valores vão ser menores. Então é como se eu fizesse isso aqui, ó. Vou pegar só o 200 aqui. No primeiro caso aqui, eu teria o 200 dividido por 1,1. Aqui eu teria o 200 dividido por 1,15. Aqui, agora no outro, eu teria o 200 dividido por 1,2. E por aí vai. Mas não é só o 200, é o 250 também, é o 400 também, né? Eu teria vários valores aqui. Então, à medida que eu vou aumentando o custo médio ponderado de capital, o VPL vai diminuindo. Observe que aqui é o 125, aqui é o 71,76, aqui é o 24,8, aqui ele já é negativo, o VPL passou a ser negativo, menos 16,16, aqui ele também está negativo, menos 52,10. Quer dizer, quando eu estou com um custo de capital muito alto, o VPL tende a dar negativo. E quem é a TI? Vejam, a TI ela faz com que o VPL seja zero. Então a minha TI está entre 25 e 30. Ela está por aqui, ó. A TI é quando cruza aqui, ó, o eixo X, que é exatamente o eixo do custo de capital, o eixo da taxa. Aqui ele é zero, o VPL é zero, o VPL está aqui. Ele é zero, porque esse eixo aqui é o eixo do VPL. Aqui eu tenho o custo médio ponderado de capital. Então aqui ele é zero. O cálculo dele, para ser exato, é 27,95. Mas vejam, vamos pensar na lógica. A partir do momento que o meu custo de capital está aumentando, aqui ó, ele aumentando, o VPL vai diminuindo, até o ponto que o VPL fica negativo. E no momento em que o VPL é zero, é exatamente a TI. Então observem que para o lado de cá, vou cortar aqui assim, ó. Para o lado de cá, para cá, qualquer custo de capital que eu estou usando, o meu VPL é positivo. Claro, à medida que ele aumenta, ele está sendo menos positivo, né? Mas aqui ele é positivo. Então essa região aqui, ó, é uma região de aceitação do projeto. E se eu passo daqui, toda essa região, o VPL é negativo. E eu não vou fazer projetos com VPL negativo. Então a TI ela vai funcionar para mim como um limite. A partir daqui, o VPL fica negativo e eu deixo de aceitar o projeto. Bom, eu posso fazer essa conta no Excel. No Excel a gente também tem uma função, como tem no VPL, né? A gente tem a função TI. Essa aqui é a sintaxe da função. Eu entro com os valores e depois eu coloco uma estimativa. Essa estimativa quase nunca é necessária. Por quê? Porque os computadores estão ficando cada vez mais potentes, né? Então a gente quase nunca precisa da estimativa. E em fluxos muito longos, a gente precisa de uma estimativa, senão o Excel não faz o cálculo. Então eu poderia botar um valor qualquer, 10%, 20%, 30%, e aí eu conseguiria que o Excel fizesse a conta. Mas nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui nem é necessário. A diferença do VPL é que na TI eu não posso entrar com valores absolutos. Eu não posso colocar na TI menos 500, depois o 200, não posso. Eu tenho que colocar referências de célula. Então aqui é como se eu tivesse colocado na célula A1 o menos 500, né? Na célula A2, eu poderia botar assim, aqui é a linha, né? O 1, 2, 3, 4, e aqui é a coluna A, né? É assim que o Excel funciona, né? Então, aqui é o cruzamento da linha com a coluna, né? Então, eu tenho menos 500, depois eu tenho 200, depois eu tenho 250, depois eu tenho 400. Ao jogar isso na função TI, ele calcula para mim e me traz 27,95%. Bom,
Qual é a regra da TI? A regra da TI é compará-la com o custo médio ponderado de capital. Então, no nosso exemplo ali, eu tenho que a TI é de aproximadamente 28%. Essa é a taxa de retorno do projeto, né? Então, o projeto está tendo um retorno de 28% ao período, no caso ao ano. Se o meu custo de capital, por exemplo, for de 10%, for de 15%, for de 20%, for de 25%, em todas essas situações eu aceito o projeto. Se o meu custo ponderado de capital for de 29%, for de 30%, for de 35%, eu vou rejeitar. Por quê? Porque eu estou pagando caro pelo dinheiro e estou tendo um retorno no projeto de investimento menor. Então, isso aqui explicaria, justificaria a rejeição do projeto. E observem, essa decisão ela está casada com a decisão aqui do VPL. À medida que o VPL que o custo de capital sobe, o VPL fica negativo. Então aqui eu tenho uma área de aceitação, aqui eu tenho uma área de rejeição do VPL. Pro lado de cada TI eu rejeito, pro lado de cada TI eu aceito. Essa decisão ela está casadinha com o VPL. E isso vai funcionar bem quase sempre. Por quê? Porque existem casos onde eu tenho múltiplas TIRs. Eu não tenho uma TIR só. Esses casos acontecem quando eu tenho mais de uma inversão no fluxo de caixa. Então vamos olhar esse projeto aqui. Esse projeto não é mais o mesmo. Eu estou trazendo um novo projeto. Eu faço um investimento de 3 mil, eu depois tenho um retorno de 7.650 e no final eu ainda preciso fazer um investimento de 4.830. Observem que eu tenho uma inversão de fluxo de caixa daqui para cá. Ele era negativo, passou a ser positivo, uma inversão. E depois eu tenho uma outra inversão de fluxo de caixa daqui para cá. Ele era positivo, passou a ser negativo. Quando isso acontece, mais de uma inversão, observem que se eu voltar aqui, esse projeto tem uma única inversão, negativo para positivo. Depois é sempre positivo. Então aqui eu tenho uma inversão, uma TIR. Nesse caso aqui, eu tenho mais de uma inversão, eu posso ter mais de uma TI, como é esse exemplo. Como é que eu faço para simular? Vamos pegar um custo de capital aqui, vamos simular o custo de capital, que é a nossa taxa, né? É o nosso K, também chamado de taxa mínima de atratividade, não tem problema. Vamos calcular o VPL para várias taxas. Então, eu vou colocar 5%, calculo o VPL, acho um VPL de menos 95, é esse pontinho aqui. Calculo 10%, acho aqui um VPL de menos 37. Calculo 15%, VPL é zero. Isso aqui é uma TI. Se o VPL é zero, isso aqui é uma TI. Então aqui é uma TI. Calculo com 20%, acho 20,83, VPL positivo. 25, acho 28,80, VPL positivo. 30, 35, os dois com VPL positivo. Aqui, ó, 26,63, 16,46. Dá para a gente calcular isso aqui. Vocês podem simular aí também. Quando eu pego o custo capital de 40%, o VPL é zero. Aqui é zero. Aqui é outra TI. Se eu continuar crescendo 45% de custo capital, 50% de custo capital, o VPL está negativo aqui, ó. São esses pontinhos aqui, ó, negativo e negativo. Qual é a regra? A regra é, eu não executo projetos com VPL negativo. E olha o que está acontecendo com a TI. A TI, ela está ficando positiva aqui, nesse período aqui, ó. Nesse período aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Claro, isso aqui faz muito sentido. Custo de capital alto, VPL negativo, faz todo sentido. Mas isso aqui não faz muito sentido. Então, projetos que têm múltiplas inversões, quer dizer, mais de uma inversão, eu tenho um problema, especialmente com a TI. Tá? Nesses casos, eu vou ter que fazer o uso alternativo, provavelmente, do cálculo da taxa interna de juros, da taxa externa de juros, da TIR modificada, né? E aí eu consigo contornar isso aqui. Mas isso aqui é um problema para ti. Bom, a maior parte dos projetos não tem isso. E isso facilita muito a nossa vida. Projetos normalmente têm um investimento inicial
e depois fluxos futuros positivos. Então, esse problema aqui, ainda bem, ele não é um problema muito comum da gente encontrar nas empresas. Bom, a gente fica por aqui nessa videoaula. Qualquer dúvida, coloque no Moodle, manda um e-mail, anota para perguntar na próxima aula e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.